Levando em consideração, Mauro, isso aí que o André falou, né, do Tite escalar o Bruno Henrique e o Gabriel, talvez de uma maneira que não explore as suas principais características, assim como o Ayrton Lucas. Mas até que ponto também ontem esse gol da dupla, né, principalmente do Gabriel, é importante para essa retomada de confiança desses jogadores? Eu acho que tem uma importância assim, muito relativa. Não adianta nada de fazer um gol do Sampaio Corrêa se ele perder gols como perdeu um outro gol ontem feito contra o Sampaio Corrêa. Se domingo estiver em campo contra o Vasco, tiver chance de não aproveitar, não criar. É muito pouco. Eu acho que assim, existe essas reações, tipo, voltou o Gabriel. Então, acho que é muito mais um desejo de torcedor do que a realidade das coisas. Porque, assim, o que houve de tão especial no jogo de ontem contra o adversário fraco? O Gabriel, gente, ele tem que remar muito para voltar a ser o Gabigol. É muito pouco isso aí. Fez um gol, que legal, que bacana. Então, isso é uma visão de torcedor. Eu respeito o direito do torcedor, que o admira, que torce muito por ele, porque ele é um ídolo histórico do Flamengo. Mas não estamos aqui para ficar com um papo de torcedor, estamos aqui tentando analisar como jornalistas. Gente, o Gabriel não fez nenhuma grande atuação ontem. Marcou um gol e tal, deu um corta-luz bonito, e o Arrascaeta perdeu aquele gol. Atuou mais centralizado e tal, mais como centroavante mesmo, embora se movimente mais do que o Pedro. Ele estava mais centralizado, caindo menos pelos lados em relação ao que faz habitualmente. Eu acho que isso também entra um pouco do que disse o André, né? Porque quando ele vai para a direita, o Bruno Henrique desgruda da ponta e aparece no meio e tem aquela combinação muito afiada dos dois, que realmente é um desperdício não utilizar esse potencial de ambos quando estão reunidos. Agora o Gabriel tem que fazer muito mais. Então fica muito mais assim, que bom, ele fez um gol, vamos torcer. É só isso, o cara vai torcer. Agora, para ele mostrar que está de volta, que tecnicamente pode voltar a mostrar um futebol compatível com aquilo que se espera dele, aí esse jogo não basta, é muito pouco. Nem um de domingo vai bastar, ele tem que fazer vários bons jogos. Aí o Gabigol está de novo na ponta dos cachos. Lembrando que estamos no Campeonato Carioca, que é a carne assada da temporada. O próprio Vasco está perdendo jogos, com reserva, sem reserva, não importa, mas é um time que está recebendo jogadores, é um time que não está. É pronto também. O Vasco perdeu ontem para o Nova Iguaçu. O Vasco empatou com o Sampaio Corrêa, né? 3-3. Botafogo empatou também agora. Então, assim, são times que estão se ajustando. O Botafogo também teve transformações depois do campeonato passado, brasileiro. Então, assim, essa é a carne dessa da temporada, gente. Então, mesmo que vá muito bem no estadual, ainda não será o bastante. A temporada do Gabriel foi muito ruim. E ele, acho que mesmo, tem que colocar a régua lá em cima e cobrar o máximo. Fazer um gol contra o Sampaio Corrêa. Só tem eu acho que a coisa já quebrou o jejum. 6 meses sem marcar um gol, gente. Peraí. 6 meses. Aí você faz um gol, tá tudo bem. Não. Pelo amor de Deus. E desde agosto que o Gabriel não marcava. E ontem, Mauro, talvez, né? A gente até falou isso no pré-jogo, eu e o André, analisando a escalação do Flamengo ontem. E o Tite nunca falaria isso, né? Porque senão ele poderia só como falta de respeito ao adversário. Mas a gente falou no pré-jogo. O Sampaio Corrêa talvez seja o adversário mais frágil do campeonato estadual. E aí era uma oportunidade para essa retomada de confiança, né? Por isso a escalação. E o Tite, que tem muito esse lado, né, de querer tentar recuperar, resgatar a confiança, ontem ainda teve uma questão, né? Ele deixa o Gabriel e o Bruno Henrique 90 minutos. Tipo assim, cara, não reclama, ó, vocês têm 90 minutos aí para jogar. E não sei se você achou curioso, né? O Gabriel e o Bruno Henrique acabaram ficando 90 minutos na partida e o Cebolinha e o Pedro não entrarem. Assim, eu não acho que ele tem que colocar os 4 para jogar todos os jogos, né? Ontem deixou os dois jogar 90 minutos. Cebolinha está jogando sempre. Pedro vai voltar no domingo, provavelmente. Ele deu a chance para a dupla. Ele está com 2 duplas de atacantes. Se o meio-campo for, de fato, aquele que ele repetiu ontem, Pulgar, Arrascaeta, Gerson e De La Cruz, ele vai trabalhar com 2 homens na frente. Ele tem 2 duplas. A dupla titular, a priori, é a Cebolinha com o Pedro. A dupla reserva, a priori, é Bruno Henrique com o Gabriel. Ele pode até misturar esses jogadores. O Luiz Henrique é uma outra opção para um outro cenário, como a gente viu ontem. É o time mudando, ficando com 2 caras mais abertos pelos lados. E acho que o domingo ele vai de Pedro e Cebolinha, que me parece que são os 2 titulares dele nesse momento. Esses 2 jogadores, o Bruno Henrique e o Gabigol, têm que recuperar espaço. Ontem fizeram gol e tudo mais, ok, mas é normal, disputa por espaço durante uma temporada que é longa e todo mundo vai ter chance de jogar. Agora tem que aproveitar, tem que jogar bem. Você ganha posição jogando bem, entrando jogando bem. E aí entra também a questão aí que o André falou, com relação mais ao Bruno Henrique. O próprio Gabriel também um pouco fora das características. Mas aí a questão dos jogadores também no dia a dia conversarem com o técnico, tentar passar para ele como acham que pode render mais e tentar, de alguma forma, encontrar o melhor. Aí cabe ao técnico também ter a flexibilidade para administrar isso.
Não ser um cabeça dura teimando que um jogador tem que atuar numa posição, numa função onde ele não rende tanto, que isso prejudica o time e priva o time de explorar o que de melhor esses jogadores têm para oferecer. André, eu até acho interessante o que o Mauro falou sobre os jogadores conversarem com o treinador, mas não parece muito o perfil do Bruno, né? Porque você estava aqui comigo, eu acho, numa live, que a gente botou um vídeo do Bruno Henrique, que ele foi perguntado qual posição que ele prefere atuar. E ele falou que prefere atuar aberto na esquerda. Mas claramente porque o Tite deve ter conversado com ele e falou, vai disputar a posição ali. E ele meio que, acho que se querendo se encaixar. Não, se é ali, então é ali que eu vou brigar. Né? Porque se eu for brigar centralizado, na teoria seria com o Pedro e com o Gabriel. Né? E aí, o Alan, ele já jogou aberto pela esquerda, por exemplo, no tempo do Renato Gaúcho. Ele jogava pela esquerda, era um 4-2-3-1, Everton Ribeiro pela direita, fazendo aquela função de meia ponta que o Dela Cruz está tentando fazer agora, está se adaptando, né? Ele sabe fazer, mas se adaptando ao Flamengo, né? A dinâmica no Flamengo. A Arrascaeta centralizado, o Bruno Henrique pela esquerda e o Gabriel mais na frente. Mas, cara, o Bruno Henrique estava o tempo todo entrando em diagonal, né? Fez vários gols, fez aqueles 4 gols contra o Barcelona na semifinal da Libertadores e tal. Então a função dele era pela esquerda, mas a dinâmica era outra. Ele se juntava ao Gabriel o tempo todo. Às vezes até trocava, o Gabriel caía ali pela esquerda e o Bruno Henrique entrava como centroavante. O problema todo é que na maior parte do tempo ele fica aberto ali, nem sai uma entrada em diagonal, né? E a gente sabe que essa jogada principal do Bruno Henrique, ou ele entra para finalizar, ou até conduzindo a bola, ele corta para dentro e finaliza, como aquele golaço que ele fez no Botafogo, lá no tapetinho, encerrando a invencibilidade do Botafogo no Brasileiro passado. Só que agora isso não acontece. Então ele pode dizer assim, não, eu gosto de jogar de ponta esquerda. Sim, mas a dinâmica não é essa para ele render bem, né? E eu imagino que ele já tenha conversado com o Tite sobre isso, mas o Tite prefere manter o padrão, né? O padrão, ou seja, o time tem um padrão de ataque, aí não importa se vai ser o Vinha, ou o Carbone, ou o Ayrton Lucas na lateral, o Bruno Henrique ou o Cebolinha na esquerda, e o Gabigol ou o Pedro no centro do ataque. Então vamos ouvir o próprio Bruno Henrique. Ele falou sobre ele e o Gabriel terem desencantado nessa partida. Fala aí, Bruno. Bruno, já abri aqui, desde 2022 que você e Gabigol não marcam num jogo. A importância, né, de você marcar logo com o Gabigol desencantando aqui em Belém e a importância desse carinho dessa torcida aqui. Cara, a gente trabalha para poder sempre ajudar o Flamengo, né? A gente que joga na frente ali por ter a característica de fazer gols e às vezes a gente não consegue fazer e a cobrança vem, mas o trabalho é sempre bem feito. A gente sempre está desempenhando nosso papel nos treinos e às vezes não acontece, mas a gente sabe também que a gente tem que ter a cabeça no lugar para, na hora certa, a bola entrar. E o carinho do torcedor aqui no Pará. A gente sabe que a torcida do Flamengo é grande em todo lugar. A gente fica super feliz de estar aqui no Pará, jogar com o calor dessa torcida que nos prestigiou. Desde quando a gente chegou ontem, 2 horas da manhã, o torcedor estava aqui presente no aeroporto, no hotel. A gente agradece o carinho. Tá aí, né? O Bruno Henrique que falou, né, sobre essa questão, né, dos dois, né, jogadores não marcarem juntos desde 2022 na mesma partida, e aí o jejum que ambos estavam. Vou pedir para a produção botar outra foto, porque já que a gente está falando da dupla, falar um pouquinho do Gabriel, ô Mauro, que é a representatividade dessa foto aí, né? O Gabriel, que é um ídolo da torcida, né, e que não vem de um bom desempenho. E a gente viu muito aqui, Mauro, por exemplo, no pré-jogo que a gente fez nos Estados Unidos, né, com o Carlos Calheiros como repórter lá, direto aos redores do estádio do Orlando, todo mundo que a gente perguntava placar, todo mundo lá nos Estados Unidos falava, gol do Gabigol, não sei quantos gols do Gabigol, o Gabigol nem ia ser titular. Então tem essa idolatria, essa foto representa muito isso aí. Mas também com a idolatria, Mauro, traz uma responsabilidade junto, né?
Pois é, eu acho assim, essa imagem é bacana e tudo, não surpreende. A gente sabe que ele é um grande ídolo das crianças, especialmente, né? Isso é muito legal. Mas a questão é, essa imagem ela tem que ser vista, admirada, muito bacana, mas isso não basta. Essa é a questão. Pô, tá sendo chato, sim, alguém tem que ser chato nessa história, então. Não basta. As crianças cercaram o Gabriel, fazerem a festa do Gabriel, ele chega lá, faz um gol e perde um gol feito. O Gabriel tem que fazer gol. Ele é Gabigol, ou não é Gabigol? Ele tem que dar passe para gol, tem que jogar bem, tem que se movimentar, tem que abrir espaço, fazer tudo que ele já fez bem. Melhor, como o André fala há muito tempo, diversificar seu repertório de finalizações. Ele tem que voltar a ser o Gabigol, cara. Entendeu? Um jogo com o Sampaio Corrêa não é nada, perto de tudo que não aconteceu no passado. Estava 6 meses sem marcar. Perdeu 3 pênaltis no ano passado. Fez 5 gols no Brasileiro, 4 de pênaltis. Então são vários, não são indícios, são várias evidências de que a temporada foi muito ruim e para se recuperar ele vai ter que trabalhar mais. Então que as crianças o incentivem, o inspirem, que signifique algo positivo para ele, ok, mas está com ele a bola. Isso não basta, cara. O Gabriel não foi contratado para ser apenas um ídolo da garotada. Isso também faz parte do combo. Mas antes de qualquer coisa, para ser o Gabigol, o cara que decide jogos. Jogos grandes, como já fez várias vezes no passado, que não é tão distante assim.